Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora vocês vão estar assistindo esse vídeo, né? Então a ideia aqui é a gente apresentar um vídeo sobre aplicações de equações diferenciais lineares de segunda ordem, voltado aí a circuitos elétricos para a engenharia elétrica. Então, bom estudo a todos. Na verdade, estamos aproveitando vídeos do período da pandemia, então são recortes, tá certo? Até porque foi um trabalho intenso. E, de certa forma, precisamos aproveitar o que foi positivo. Tá certo? Bom estudo a todos. Então, turma, tem outras aplicações, mas eu peguei basicamente aí o que compete nesse instante a engenharia elétrica, né? Que seria o circuito elétrico. Quer dizer, tem outras aplicações voltadas para outros cursos, né? Mas, nesse instante, o que interessa para vocês é muito mais essa questão aí do circuito elétrico. Né? Deixa eu ver quem é que tentou entrar aqui. Aí, o Francisco. Beleza, Francisco. Vamos lá. Então, turma, vou botar aqui um item aqui. Em cálculo 2, nós usamos equações lineares e separáveis de primeira ordem. Também, do ponto de vista prático, resolve o circuito, mas que contém apenas um resistor e um indutor, ou um resistor e um capacitor. Então, se eu tenho duas variáveis, normalmente dá para trabalhar com EDO de primeira ordem, né? Trabalhando a ideia de equações lineares separáveis, ou recai sobre homogêneas, ou recai sobre um modelo que você precisa resolver por exatas, mas no geral as separáveis já consegue resolver. Que é bem mais simples, né? Então, se tiver aí um resistor e um indutor, ou um resistor e um capacitor, dá para resolver. Agora que sabemos como resolver equações lineares de segunda ordem com o método dos coeficientes indeterminados, que é isso que a gente fez nas duas últimas aulas, estamos em condição, então, de analisar um circuito desta forma. Então, esse circuito tem a capacitância, né? A indutância aí. Quer dizer, tem um indutor, um capacitor e um resistor, né? E aqui seria a tensão, ou em matemática, que o pessoal chama de voltagem, né? Mas, na verdade, é muito mais uma tensão, né? Ou, no caso de vocês, tem um nome específico que vai ser dado adiante aqui, ó. Mais próprio, né? Que vocês conhecem muito bem. Então, que contém uma força eletromotriz, né? Então, uma força eletromotriz e... Então, isso aqui é uma força eletromotriz proporcionada pela bateria ou gerador. Aqui é bem bacana perceber essa relação. Normalmente, quando é uma bateria, por exemplo, como uma pilha, a gente recai sobre uma EDO, mas que ela acaba recaindo do outro lado por um polinômio. Então, aí, normalmente, trabalha essa ideia de bateria ou pilha. Agora, quando é um gerador, a carga elétrica ou a corrente, ela oscila bastante, principalmente no início. E aí, então, no segundo membro, trabalha-se bastante com funções trigonométricas. Então, as funções trigonométricas aparecem bastante aqui quando é um gerador. Quando é uma bateria, às vezes aparece uma função polinomial, uma função exponencial. Lembrando que a gente está falando da EDO completa, né? Que não é homogênea, né? Bom, e aí então tem esses três, então, o resistor, o indutor e o capacitor em série. Isso eu não manjo nada. Olhar para esse resistor aqui, preciso estudar isso, né? Eu não conseguiria dizer. Eu consigo dizer que é em série porque tá
tá circulando, né? Não tem nada aqui no meio aqui, né? Mas eu não consegui enxergar que isso aqui é em série. Até porque as aulas de física que eu tive no ensino médio, pelo amor de Deus, nossa senhora. Tive também um pouquinho na licenciatura em matemática, mas lá a gente não trabalhava especificamente com o circuito, né? Mas é isso. Mas vocês compreendem que isso aqui é um circuito em série? Deixa eu perguntar aqui, né? Porque senão vocês conseguem entender que, de fato, isso aqui Sim. retrata um circuito em série. Beleza. Tá. Isso é o mais importante. Maravilha. Então é o seguinte, se a carga no capacitor, no instante t, for uma carga que dependa do instante, né, em função do instante, então a corrente é a taxa de variação. Então aqui tem uma primeira questão que é muito importante. Então, a corrente, ela é a taxa de variação da carga. Quando a gente usa a palavra taxa de variação nos remete à derivada, né? Então, a derivada da carga em relação ao tempo é a corrente. Certo? E aí é isso que ele vai dizer aqui, ó, em relação ao tempo. Então, a corrente é, na verdade, a derivada da carga em relação ao tempo. Como é conhecido da física, que as quedas de voltagem pelo resistor, indutor e capacitor, então isso que está aqui tem a ver, aí vocês devem conhecer também, não manjo disso. Então isso aqui é uma queda, ó. Então resistor, um produto aqui, né? Resistor, corrente. Indutor, taxa de variação da corrente, né? Carga em relação ao capacitor, ou a carga em relação à capacitância, né? Então, isso remete a quedas de voltagem, ou quedas de tensão, tá? Bom, respectivamente, a lei de Kirchhoff, né? Kirchhoff, né? A lei de Kirchhoff, né? Diz que a soma das quedas dessa voltagem é igual à voltagem fornecida. Então, isso é uma lei que provavelmente vocês conhecem. Vocês conhecem essa lei, não? Então, está dizendo que a soma, isso aqui é uma queda, isso é uma queda, isso é uma queda. Está dizendo que a soma dessas quedas mantém a voltagem fornecida, ou a tensão fornecida. Isso vocês reconhecem, não? Sim. Beleza. Então, se isso é verdade, né? O mais importante nesse instante é observar que aqui a gente está trabalhando, então, com a variação da corrente, né? E o que nós vamos fazer é utilizar esta informação aqui, olha. Então, do jeito que está aqui, olha, a variação, eu tenho apenas uma derivada aqui, a primeira derivada, tá certo? Olha, onde a corrente está em função do tempo, né? E nesse caso, a função aqui procurada seria a corrente. Então, do jeito que está aqui, eu teria que saber, então, qual é o valor da carga, qual é o valor da capacitância. E aí, nesse caso, estaremos falando de uma equação diferencial linear de primeira ordem, né? Então, do jeito, se eu conheço, então, a carga elétrica, a capacitância, isso aqui se resume a um número, né? E aí, no final das contas, eu tenho a função procurada, que seria a corrente. Tanto que aqui a gente tem... e teríamos que saber também o tal do L. O que é o L mesmo? L é o indutor, né? Capacitor, corrente, resistor, tá aqui, né? Nós temos o resistor, o indutor e o capacitor. Perfeito, isso. Bom, então o indutor é um valor numérico, a resistência também é um valor numérico e a capacitância também é um valor numérico, certo? Bom, e aí, onde que isso recai numa EDO de segunda ordem? Bom, no aspecto em que eu não tenho a carga elétrica. Se eu não tenho a carga elétrica, eu tenho que buscar a carga elétrica em função da corrente. E aí, como eu sei que a corrente é a derivada da carga em relação ao tempo,
Então, aonde tem corrente, eu vou substituir por derivada da carga em relação ao tempo. Então, é isso que vai ser feito do ponto de vista prático aqui, ó. Então, olha só. A gente tem essa situação, e aí o que acontece? Estamos substituindo a corrente pelo que ela vale. E o que é a corrente? A corrente é a derivada da carga em relação ao tempo. Ao substituir, isso aqui já era uma derivada, correto? Agora eu teria algo assim, ó, derivada em relação ao tempo. E agora aqui dentro eu teria outra derivada, a derivada da carga, né, em relação ao tempo, né? E aí, óbvio que isso daria o quê? Isso daria, na verdade, olha, eu teria uma derivada da carga e depois teria uma derivada da primeira derivada. Então, estamos falando da segunda derivada, tá certo? Porque, e aí o diferencial do tempo, ali junto com o diferencial do tempo, que na verdade eu faço primeiro em relação ao tempo, depois faço de novo em relação ao tempo. Então, nesse caso, eu tenho uma segunda derivada, tá certo? Que é exatamente essa ideia aqui. Aonde tem I aqui, ficou simplesmente a derivada da carga em relação ao tempo. Aqui continua a carga. Então, quando a gente observa agora esta IDO, o L, a indutância é um valor numérico, a resistência é um valor numérico, a capacitância é um valor numérico, né? E aí eu tenho, então, a tensão em função do tempo, né? Eu tenho, então, aqui, basicamente, o quê? A carga elétrica, né? Então, a função carga elétrica em relação ao tempo. Então, a função procurada nesse instante seria a carga elétrica em relação ao tempo. Bom, e aí, toda vez que eu quiser descobrir, em função disso, eu acho a carga elétrica, tendo a carga elétrica, eu consigo achar, por exemplo, a corrente. Para achar a corrente, basta derivar essa carga aqui, e aí isso me dá a corrente. Então, do ponto de vista prático, é isso. Quer dizer, trabalhar com EDO de segunda ordem é trabalhar numa aplicação, por exemplo, de um circuito elétrico, envolvendo, né, essas três variáveis, né? Essas três variáveis que acabam sumindo o valor de constante, né? A indutância, a resistência e a capacitância, né? E aí as variáveis em jogo seriam, então, a corrente e a carga, né? Então, aqui a gente tem apenas a carga. E isso é o mais importante. Que quando a gente observa essa anterior, ela tinha a corrente e a carga. As duas juntas, né? E aqui eu tenho apenas a carga, né? Então, aqui ele está muito mais interessante de resolver. E isso que está aqui, obviamente, remete, né? Então, a nossa EDO, onde os coeficientes são numéricos. Então, olha só. É uma equação diferencial linear, de segunda ordem, com coeficientes constantes. Então, quando ele diz que são coeficientes constantes, é porque isso aqui é um número, é um número, é um número. Se a variação da carga inicial e a corrente inicial forem conhecidas no instante zero, quando t vale zero, então a gente tem essas condições iniciais aqui, ó. Então, no instante zero, eu tenho uma carga conhecida, a derivada dessa carga no instante zero me leva, a derivada da carga me leva para a corrente no instante zero, portanto, eu tenho a corrente inicial. Do ponto de vista prático, isso aqui simplesmente está mostrando o seguinte, tudo. No instante zero, eu consigo determinar qual é a carga inicial. E no instante zero, eu também consigo, se eu tenho a carga, a derivada da carga é a corrente, então eu também tenho a corrente inicial, corrente elétrica inicial, certo? Tudo bem por enquanto? Que isso é de praxe de vocês, né? Então é como se estivesse falando a linguagem de vocês, mas sem o conhecimento técnico, né? Fica mais aí pro Libone, né? E companhia, né? Borb, né? Borb, por exemplo, adora esse tipo de relação aqui. Bom, então uma equação diferencial para a corrente pode ser obtida diferenciando-se a equação, né? Então, trabalharmos aqui com assim. Então, se eu quiser descobrir a corrente, né? E sabendo que a corrente é a derivada da carga em relação ao tempo,
Então, na verdade, se eu conheço a carga, eu consigo achar a corrente. Porém, muitas vezes, se quiser utilizar a corrente, também dá. Então, veja, o que foi feito daqui para cá, né? O segredo desta EDO para esta EDO está aqui. Olha só. A tensão foi derivada. Na verdade, se você derivou de um lado, você derivou do outro também, né? Então, o que aconteceu do ponto de vista prático aqui? Trabalhou com a derivada de tudo isso aqui, olha. Ou seja, aí ficou assim, ó. A derivada da derivada em relação ao tempo, né? De quem? De tudo isso que está ali, que é a segunda derivada da carga em relação ao tempo, que é a variável. No final das contas, como eu sei que a derivada da carga em relação ao tempo é a corrente, né? Então, aqui, nesse instante que está aqui, olha, aqui, por exemplo, eu poderia simplesmente enxergar que isto é a derivada em relação ao tempo, e aqui dentro eu teria, então, a derivada da corrente, né? A derivada da corrente em relação ao tempo. Tá certo? A derivada da corrente em relação ao tempo é isso que está aqui. Né? Então, veja que, de fato, né, eu tenho a segunda derivada em relação à corrente. Ó. Tá certo? Derivei. Aqui eu derivo a corrente em relação ao tempo e depois derivo novamente em relação ao tempo. Então, eu tenho a segunda derivada. Certo? Ou seja, do ponto de vista prático, eu consigo sair desta EDO para esta, com um detalhe. Né? Foi derivado tudo. Né? Então, se eu derivo de novo aqui, olha, se eu trabalho com a ideia da derivada aqui, eu vou cair então na corrente, né? Por quê? A derivada da carga é exatamente a corrente. A derivada, aí o que é o meu I, né? Que está aqui. Olha, estou derivando quem? Estou derivando a carga. Se eu estou derivando a carga, o que dá? Dá a corrente. Se eu estou derivando a carga, dá a corrente, correto? E se eu estou derivando essa carga, da corrente. Do ponto de vista prático, derivamos tudo dos dois membros, né? Então, se derivarmos esta EDO que está trabalhando com a carga elétrica, a gente tem, então, uma EDO específica para a corrente. Então, aqui, turma, para vocês que são da área aí, né, vale a pena essa observação, né? Toda vez, então, que eu tenho, de um lado, apenas a carga, esta é a função da tensão, correto? Quando eu tenho, de um lado, a corrente, então do outro lado eu tenho a derivada da tensão. É isso. Por quê? Porque a corrente é a derivada da carga. Certo? Então isso acaba sendo aí uma regra, né? Do ponto de vista do nosso cálculo. Bom, então, do ponto de vista prático determine a carga e a corrente no instante T, um circuito dessa forma, conhecidos a resistência, né, 40 ohms, né, a indutância 1 Hz, acho que é isso, né, e a capacitância, o que é esse F mesmo? Agora eu esqueci, hein? O que é o F? Capacitância Fahrenheit? Não. Fahrenheit e o H é Henry. Henry? Ah, é Henry isso aqui. Então eu tenho um Henry, é isso? E aqui uma certa... A capacitância, então, é temperatura? Não, é unidade. É Faraday. Fahrenheit. É Faraday? Faraday. Microfaraday. É Faraday. exemplo. Ah, esse Faraday. aí. Isso. Ah, tá. Então, a capacitância é Faraday, que é o autor, né? Que é o cara que descobriu esse negócio aí, né? E acabou ficando. O Henry também aqui, né? O indutor tem a ver com o nome de quem descobriu, né? Bom, beleza. Então, mas vejam, turma, foram dados os valores, certo? Olha, foram dados os valores. E aí eu tenho aqui a tensão conhecida. Então, essa é a tensão, né? E a carga e a corrente inicial são ambas zero. Quer dizer, parte-se de uma carga zero e de uma corrente zero. Beleza. Então, aqui está, então, a nossa EDO, de segunda ordem. O que vai ser feito nesse instante? Vai só substituir. Vai pegar o L e vai substituir por 1. O R vamos substituir por 40. E a capacitância vamos substituir por esse valor que está aqui. Lembrando que esse valor que está aqui, eu vou ter 1 dividido por 16. Esse 10 elevado a menos 4, eu posso levar para o numerador.
e aí eu tenho 10 a quarta. Então, na verdade, eu vou ter aqui 10.000 por 16, certo? Então, 10.000 por 16 me dá um valor numérico que vai multiplicar a carga elétrica, certo? Bom, então é isso que vai ser feito no primeiro instante ali, ó. Então, substituiu, e aí é importante observar que se essa substituição está correta. Então, eu tenho aqui 1, que é a indutância, 40 a resistência, e aqui percebam que deu 625, ó. Por que deu 625? Exatamente por conta daquele cálculo que é 10.000 dividido por 16. Alguém confira para nós aí se de fato dá esses 625. Mas eu acho que é isso mesmo, tá certinho, né? 10 vai dar 6.250. É isso, tá certinho. Bom, isso é igual a uma tensão que nesse instante é representada então por uma função trigonométrica, né? Então significa que nesse caso estamos diante, por exemplo, de um gerador, né? Porque ele oscila, né? Quer dizer, oscila bastante, ele pode oscilar constante, né? Ele tem uma modificação diferente no início, né? Bom, então aqui, turma, do ponto de vista prático, nós vamos usar o que já sabemos, né? Então, se isso é uma EDO de segunda ordem, com coeficientes constantes, já sei que ela não é homogênea, né? Mas eu resolvo como? Num primeiro instante, como se ela fosse homogênea, né? Então, como se tudo isso aqui fosse igual a zero. Busco lá a equação auxiliar, onde eu tenho R2 mais 40R, né? Mais 625 igual a zero. Resolvo a tal da equação de segundo grau, encontro as raízes. As raízes, nesse instante, deram números complexos, né? Significa, portanto, que o número complexo é sempre alfa mais ou menos beta-i, né? Então, o alfa, nesse instante, ele é menos 20. E o beta, aqui tem que tomar um cuidado. O beta, ele não carrega esse mais ou menos. Ele pega apenas essa parte aqui, ó. Tá? Então, o beta vale 15. Ou você pode considerar sempre que o beta é positivo, tá? Então, se eu tenho essas duas raízes, isso nos remete, então, ao formulário aí de como se resolve uma EDO com raízes complexas, né? Que vai dizer que é E elevado a... Lá pode ser alfa x, aqui o x está sendo chamado de t, né? Então, E elevado a alfa t. Vezes quem? C1 vezes o cosseno de beta t mais C2 vezes o seno de beta t. Então, isso que está aqui é a nossa equação auxiliar ou solução geral homogênea, né? Tá certo? Ou seja, que aqui, na solução não homogênea, ela vira uma solução complementar, né? Então, a solução complementar é essa aqui, né? Resolvemos no modelo como se fosse homogêneo, tá certo? Então, essa primeira parte, que a gente costuma dizer que ela é sossegada, né? O detalhe é a segunda parte que envolve a trigonométrica, né? E aí é sempre importante observar, né, quem é a segunda parte. Então, tá aqui, ó. Então, esta é a segunda parte, ó. É uma função trigonométrica, né? Então, envolve o cosseno, envolve, e aí, do ponto de vista da solução, a gente tem que trabalhar com o cosseno e o seno. Já sabendo, né, que o meu beta aqui, ou o meu número que multiplica aqui a variável t, já é conhecido, tá? Ou seja, o 10 eu já conheço. O que vai mudar aqui é essa história do 100, né? Porque teremos uma função com essa característica aqui, ó. Então, perceba que o que se carrega do ponto de vista prático é o valor numérico que está multiplicando a variável do ângulo, tá? Ou seja, o 10t é o ângulo, né? Tá certo? Mas o 10, então, é o único valor que a gente traz como já conhecido, né? E aí, então, eu vou em busca de uma solução particular
que tem essa característica. Aí lembre, por que não ficou só com cosseno? Porque quando você deriva seno, dá cosseno. Quando você deriva cosseno, dá seno. Então, tem que estar as duas juntas, né? Bom, então aqui o que nós precisamos nesta solução particular? Precisamos da primeira derivada e da segunda derivada. Então, vou lá, busco a primeira derivada. Primeira derivada, então, eu vou ter o quê? O A, lembre que o A é numérico, né? Então, eu vou ter aqui a derivada de 10t, que dá 10. A derivada do cosseno é menos seno, portanto, por isso que ficou negativo aqui. Então, menos 10a vezes o seno de 10t. Beleza. Aqui, como é seno, já sei que vai dar cosseno. Lembrando que a derivada de 10t é 10. Então, 10b vezes cosseno de 10t. Fizemos a primeira derivada, vamos para a segunda derivada. Segunda derivada, também não tem muito segredo, né? Derivou o seno, dá cosseno, não esquecendo aí de derivar o 10t. Derivada de 10t é 10, que vai multiplicar o menos 10a, menos 100a, beleza? Aqui, derivou o cosseno, é menos seno, portanto, aqui será positivo, ficou negativo. Lembrando que a derivada do 10t é 10, por isso que aqui é 100b seno de 10t negativo, né? Bom, se eu já tenho, portanto, a solução particular, né? A sua primeira derivada e a segunda derivada, então agora esta relação aqui volta para a nossa EDO. E o que dizia a nossa EDO? Que a segunda derivada, né, mais 40 vezes a primeira derivada, né, mais 625 vezes a carga, dava exatamente a nossa função trigonométrica. Então, é isso que vai ser feito nesse instante. Então, olha só. Deixa eu puxar um aqui para mostrar que deu certo. Então, a gente tem que a segunda derivada, está aqui, né? A segunda derivada mais 40 vezes a primeira derivada, mais 625 vezes quem? A função, que é a solução particular, é igual a quem? 100 cosseno de 10t, que é o que diz a EDO, certo? Então, a gente traz para o modelo da EDO. Agora, aqui é onde, né, gera sempre um trabalho que é enorme, né? Que é você enxergar que você vai ter que colocar de alguma forma aí, né? Você vai ter que colocar o cosseno de 10t como sendo um fator, e fica evidente que aqui tem cosseno de 10t, olha. Aqui tem cosseno de 10t, aqui também tem cosseno de 10t, e tudo que o cosseno de 10t vai multiplicar, né, e vai virar uma soma, será exatamente o 100, correto? Então, nesse instante aqui, ó, eu diria que é o menos 100a com o mais 400b com o 625a, tudo isso vale 100. Em relação ao seno de 10t, eu vou dizer então que o menos 100b com menos 400a com 625b vale quanto? Vale zero. Porque aqui eu não tenho o seno de 10t. Certo? Então, se entender essa lógica, você vai perceber que não tem muita dificuldade. Então, muitas vezes a dificuldade, ela está aqui. Ela está em entender que você vai ter que buscar essa ideia de fator comum. É isso que vai ser feito ali, ó, né? Numa tacada só, né? Já foi lá e colocou o cosseno de 10t. Cosseno de 10t, então, deu 525a. Deixa eu só voltar com vocês aqui para mostrar que é isso mesmo. 525a. Por quê? Porque aqui deu 400, mas eu quero em relação a A. Tá aqui, ó, 625a,
tá certo? Menos 100A. 625 menos 100A, 525, certo? Então, por isso que aparece aqui 525A. 400B, tudo bem, né? O mesmo ocorre aqui, ó, 400A, porque somou, não sei se é o A ou o B, acho que é o B que somou agora ali no seno. Então, deixa eu voltar de novo aqui, mostrar que foi o B. Então, no caso do seno, o que a gente tem? Eu tenho 625B, né? Que vai somar com 625B, que vai somar com menos 400. Menos 400A seno de 10T. Então, menos 400 vai somar com... Não, tá errado. Na verdade, é só o B, né? É aqui, né? Pronto, achei. Tá aqui, turma. O menos 100B vai somar com 625B. Menos 100B com 625B vai dar 525B. Então, por isso que ali aparece, olha lá, 525B. Acho que o mais importante para vocês é enxergar que, de fato, né, foi colocado o fator comum, e aí agora fica evidente que tudo isso que está aqui vale 100, e tudo isso que está aqui vale 0, certo? Então, o trabalho maior é nesse sentido. Tá lá. Um sisteminha, né? Veja que nesse sistema aqui foi simplificado, mas nem precisava. Mas por que simplificou? Porque os valores aqui são altos, né? Então, o que foi feito aqui? Dividiu-se tudo por 25, né? Então, dividiu aqui por 25, deu 21, 400 por 25 deu 16, o 100 por 25 deu 4, o menos 400 por 25 deu menos 16, aqui deu 21. Por quê? Porque ficou mais fácil, né? Então, esse aqui, obviamente, está muito mais fácil. O que eu faço numa situação dessa aqui? Bom, vocês devem ter aprendido em sistemas, em álgebra linear, né? Que numa situação desta, você trabalha com a ideia dos pivôs, né? Esse é uma forma, o sistema de Gauss, né? Existem outros formatos, resolver por determinante, por matrizes, né? Eu acho muito mais fácil subir com um número, descer com o outro, que são os pivôs, troca o sinal de um dos dois, tá tudo certo. Por exemplo, vou subir com o menos 16, vou descer com o 21 e vou trocar o sinal do menos 16. Então, vou multiplicar toda essa equação aqui por 16 e essa de baixo eu multiplico ela toda por 21. Ao fazer isso, eu consigo resolver com facilidade. Por quê? 16 vezes 21 vai dar 320, 336. É isso? 336A. 16 por 16 vai dar 256, né? 256B. 16 por 4 vai dar 64. 21 vezes menos 16, já sei então que é menos 336A. 21 vezes 21. Bom, 20 daria 420, 441, né? Certo? 441B igual a 0. Olha lá, cancelou. Isso aqui é 697B igual a 64. Então, significa que B vale 64 por 697, que dá um valor aproximado, certo? A solução aqui ela vai aparecer desse jeito. 64 por 697. Se eu tenho o valor do B, volto lá e acho o valor do A. E aí, escolher aquela que você acha que é mais fácil, né? Eu acho que a mais fácil aqui é a primeira, né? E aí, ou muitos acham que é a segunda, porque tem um 0 aqui nessa história, né? Tanto faz, vamos fazer a segunda. A segunda eu teria 21B, o B eu já tenho, que é 64 sobre 697, que é igual a 16A, né? Então, no final das contas,
isso dá um valor numérico, que eu não sei quanto vale, acho que dá interessante simplificar aqui, ó. O 64 com 16, ó, que daria para dividir, que isso aqui seria 4. Pronto, ficou mais fácil, né? Então, isso aqui é, na verdade, quem? 84 por 697. Pronto, fechou. Tem o valor do A e o valor do B. Bom, tendo o valor de A e B, né, que são os valores procurados, agora eu já tenho condições de dizer, então, quem é a minha solução particular, né? Solução particular ficou fácil porque encontramos os valores de A e B. Tá lá. Então, A é isso, B, beleza. Logo, uma solução particular é essa aqui, ó. Olha lá. Aqui, turma, é importante vocês perceberem, né, que isso aqui é uma resposta de livro, né? Aqui seria legal, por exemplo, vocês enxergarem que esta solução particular em função do tempo, ela é A, né, 84 por 697 vezes o cosseno de 10t, né? Mais 64 por 697, que é o valor do B, né? Vezes seno de 10t. É isso aí, ó. Então, isto é a solução particular. Essa solução particular se junta com a solução complementar, que foi resolvida por meio da equação homogênea, né? E aí, virou essa beleza aqui, ó. Então, isto é a carga elétrica em função do tempo. Encontramos uma solução para a carga elétrica, né, ó, juntando as duas soluções, né, pegando a solução complementar com a solução particular. Então, toda essa expressão que está aqui, ela representa a carga em função do tempo, né? E aí é importante observar que lá no enunciado inicial foi dada uma informação que é vital, que é essa aqui, ó. Vou voltar lá. E olha só, foi dada uma informação aqui que ela é muito importante, que é essa aqui, que são os valores da carga e a corrente inicial. Ambas são zero, né? Isso quer dizer que a carga no instante zero é zero. E a corrente no instante zero também é zero. Quer dizer, partem com valores zerados. É legal, e vocês são da área aí, né? Vocês sabem que isso acontece em diversas aplicações, mas tem certas aplicações que não, né? Que você não parte simplesmente no instante zero da zero, né? Vocês partem de uma outra situação, né? Muitas vezes, né? Bom, então aqui vem então essa questão, né? Se foi dito que a carga inicial no instante zero é zero, então o que eu tenho aqui é a solução geral. Ó. Esta é a solução geral. Se esta é a solução geral, o que eu vou fazer? Eu vou identificar qual é a minha função em que a carga no instante zero dá zero, correto? Então eu vou substituir o t por zero. É isso que vai ser feito aqui, ó. A condição inicial está dizendo que no instante zero, a carga é zero. E aqui que é legal, muitas vezes, né, enxergar se esse valor realmente está correto. Então, olha só. Eu vou simplesmente substituir a variável t por zero, né? Então, aqui eu vou ter o que nesse parênteses aqui, ó. Eu vou ter... nesse parênteses, eu vou ter a primeira aqui fora, né? E elevado a menos 20 vezes zero. Ora, dá E elevado a zero. E E elevado a zero é quanto? É 1. Né? Aqui, cosseno de zero, né? Mais C2, seno de zero. Né? Tá certo? Bom, aqui, isto na solução complementar. Na solução particular... O que vai acontecer? Bom, vejam, aqui, então, ele tentou simplificar ali, mas lembre que é exatamente o valor que a gente fez anteriormente, tá? Então, só multiplicar aqui, dá o mesmo, tá? Bom, o que interessa aqui é o resultado desse cálculo aqui. Então, o que ele está dizendo do ponto de vista prático? Que isso aqui é 4 por 697, que multiplica quem?
21 cosseno de 10t, cosseno de zero, mais 16 seno de quem? Seno de zero. E aí, no final das contas, né, eu tenho que o cosseno de zero vale 1, né, e que o seno de zero dá zero. Então, cosseno de zero é 1 e o seno de zero dá zero. Então, no final das contas, eu tenho 1. A minha carga no instante zero, ela é o quê? Ela é 1 que multiplica, que é o próprio, então é C1, né? Vezes o cosseno, ou vezes 1, né? Que é o cosseno de zero. Então, aqui vai dar simplesmente C1, toda essa etapa aqui, ó, vai dar C1, né? E do outro lado, o que que vai dar? Vai dar mais 4 vezes, volta aquela história do 84 sobre 697. Pronto, é isso. Mas aí, né, lembre, a carga no instante zero vale quanto? Vale zero. Então, tudo isso vale zero. É isso que está aqui, ó. Né? Conclusão. Achamos uma das constantes, né? Então, a constante C1, por conta desta condição inicial, a constante C1 vale menos 84 sobre 697. Então, essa constante C1, ela vem para o lugar aqui onde está o C1. Correto? Falta C2. E aí é que está a questão, né? Como é que eu vou achar a segunda constante? Né? Veja que foi dado lá no enunciado que tanto a carga quanto a corrente, né? Tanto a carga quanto a corrente no instante zero é zero, né? Então, para achar essa segunda parte, eu vou ter que trabalhar com a derivada dessa carga, porque eu sei que a derivada dessa carga é exatamente quem? A corrente. Então, trabalhando com a derivada dessa carga, eu consigo calcular a questão de que no instante zero, a corrente é zero. E isso vai permitir achar, então, essa segunda constante aqui. E aí, com o detalhe, né? Eu já sei que o meu C1 vale esse valor, a gente já tem esse valor, né? Que é a constante 1, certo? Então, percebam que não tem escapatória, né? Tem que utilizar o caminho que se diz que a corrente, de fato, ela é a derivada da carga em relação ao tempo. Então, o que que se fez do ponto de vista prático aqui? Derivou esta função. Derivar essa função, no primeiro instante, é legal lembrar que isso aqui é um produto de funções, né? Então, eu posso, por exemplo, manter a primeira função, derivar a segunda, que é o que foi feito aqui. Então, se eu derivar a segunda em relação ao tempo, né? Eu vou ter aqui, então, 15, vai dar negativo, porque é cosseno, vai dar menos seno, né? Correto? Então, eu teria, no primeiro instante aqui, menos 15C1 seno de 15t, ele deve estar aqui, ó lá. Seno de 15t que multiplica quem? Menos 15C1. Tá lá, né? Mais o cosseno, 15 multiplica C2 vezes o cosseno de 15t. Ele tá aqui, ó. Cosseno de 15t vezes quem? 15C2. Então, isto é esta derivada aqui. Essa derivada, na verdade, ela vai multiplicar quem? Bom, então eu mantive a primeira função, derivei a segunda. Aí agora eu teria que manter teria que manter a segunda função e derivar a primeira. Tanto faz, a ordem, no caso da derivada da soma aí, não tem importância. Então, no final das contas, isso que está aqui, olha, eu vou derivar. Se eu vou derivar e elevado a menos 20t, o que dá essa derivada? Essa é fácil, né? Essa dá menos 20 e elevado a menos 20t, né? Então, esse menos 20 vai multiplicar tudo que está aqui dentro desse parênteses. Então, eu vou ter menos 20C1 cosseno de 15t, ele deve estar aqui, ó, menos 20C1 vezes cosseno de 15t, e menos 20C2 vezes o seno de 15t. Está aqui, ó, menos 20C2 vezes o seno de 15t.
Viram? Então, o que representa, então, né? Toda essa expressão que está aqui, ó. Toda essa expressão que está aqui é a derivada dessas duas funções. Certo? E aí, óbvio que se eu fosse resolver ali passo a passo, é óbvio que eu teria uma linha antes para depois conseguir fazer esses fatores comuns aqui. Quer dizer, precisaria de uma lousa enorme, né? Mas é prática, né? Bom, agora eu vou para a segunda parte. A segunda parte, e como eu tenho aqui uma constante, então, na verdade, eu vou derivar apenas o que está ali dentro do parênteses, né? E essa é fácil, né? Porque a derivada do cosseno é menos seno, o 10 vai multiplicar o 21, então vai dar menos 210, tem que estar por aqui, cadê o menos 210? O menos 210, ele está aqui, olha, menos 210 seno de 10t é exatamente esse 4, quando multiplica o menos 210, aqui foi feito assim, ó, 4 vezes 10, né? Então, menos 210, por isso que aqui deu 21. Mas é esse o valor aqui mesmo. Quer dizer, o menos 210 multiplicou 4, né? E lá fora colocou como 40. E eu não faço isso, eu manteria aqui como menos 210, seno de 10t, tá certo? Não mexeria nesse número por enquanto. Aqui, a derivada do 16 seno de 10t. Então, aqui vai dar 10 que multiplica 16, que vai dar 160. Aqui está 16, porque o 10 está aqui embutido, né? Então, 160 cosseno de 10t. Está aqui, beleza. Né? Às vezes, se quiser fazer isso à parte, vocês vão perceber. Acho que é bacana fazer isso aqui, né? Só para mostrar que o resultado é o mesmo. É que, às vezes, os livros, né? Ao invés de ajudar, eles só complicam. Né? Então, por isso que se diz que muitas vezes uma aula presencial ali, resolvido passo a passo, né, tem muito mais sentido do que o contrário, né? Por isso. Então, olha só, eu vou manter, estou calculando a derivada desta função, tá certo? Essa função aqui, ela está representando quem mesmo? Ela está representando a solução particular, né, em função do tempo. Então, nesse instante, eu estou calculando a derivada desta função, e aí eu mantenho o 697, derivo o que está dentro. Bom, aqui, então, eu vou ter, então, 10, vai dar 210, negativo, porque aqui é seno de 10t, né? Mas, aqui como é seno, então, 10 vai dar 160, vezes o cosseno de 10t. Pronto, olha lá. Então, aí, óbvio, né? Buscou lá um fator comum, né? Mas trabalhou essa ideia aqui, buscar um fator comum entre o 210 e o 160, né? Que é o 10, né? Quer dizer, o 10, ele pode ser trabalhado com essa lógica, né? Então, o 10, na verdade, eu poderia ter algo assim, ó, 4,697 vezes 10, e aqui eu teria menos 21 seno de 10t, mais 16 cosseno de 10t. Olha lá. Então, por isso, né, que lá está assim, ó, 40 sobre 697, menos 21 seno de 10t, mais 16 cosseno de 10t. Fechou? Certo? Aí sim tem sentido, né, turma? Então, isso que aparece aqui, de fato, esta segunda parte está aqui, né? Isso que está aqui corresponde à derivada dessa função. Beleza. Temos a corrente, né? E aí vem de novo aquela particularidade. Qual é a particularidade? Foi dito que no instante zero, a corrente é zero. Então, agora eu vou substituir. E aí vem um detalhe. Observem que nesse instante, ó, não substituir o C1. Eu já poderia perfeitamente ter substituído o C1 aqui na corrente, mas isso fez aqui, ó. Então, tá lá,
Observe aqui, cadê? Ah, não substituiu nada. Então, o C1, a gente já tem o valor do C1 pela... Cadê o C1? Tá aqui, ó. Esse é o valor do C1, tá vendo? C1 vale isso, né? Se C1 vale isto, eu já poderia perfeitamente ter substituído aqui, ó. Então, onde tem C1, eu poderia colocar este valor, certo? E aí vocês vão observar que com a corrente agora, vai dar para encontrar o valor de C2. Então, olha lá. Então, no instante zero, e aí muitas vezes o que vale a pena para nós aqui é que vocês consigam interpretar que no instante zero, o que acontece, por exemplo, com essa partezinha aqui, olha lá. Quando t vale zero, o seno de zero dá zero. Então, tudo isso aqui é zero. Né? Aqui vai dar 1, né? Porque vai dar o cosseno de zero, né? Que dá 1. Então, no final das contas, esse é o resultado. E o e elevado a menos 20t vai dar e elevado a zero, que na verdade é 1. Tá? Então, conclusão. No instante zero, eu terei apenas este parênteses aqui, ó. Que é o que está aqui. Certo? Aí tem a outra parte. A outra parte está dizendo o quê? Seno de zero aqui vai zerar. Aqui eu vou ter 1, né? Então vai dar 16. 16 que multiplica 40. Olha lá, 16 que multiplica 40, que dá 640 por 697. Né? E aí sim, somente aqui é que foi substituído o C1. Né? Então, o C1, deixa eu só voltar lá para a gente tentar carregar quanto que vale o C1. Que a gente mostra que, de fato, esse resultado está correto. Espera aí. Aqui. E aí eu vou só buscar o valor do C1, que foi dito. Tá lá o C1. Esse aqui foi encontrado com a carga. Opa, tem alguém tentando entrar aí. Espera aí. Pronto. Bom, então aqui, turma, eu vou apenas substituir aqui. Então vai ficar menos 20 C1. C1 é menos 84 por 697. Mais 15 C2. Né? Mais 640 por 697, que vai ser igual a zero. Agora, 20 vezes menos 8, que vai dar positivo, né? Então, vai dar 1.680 por 697, mais 15 C2, mais 640 por 697, que é igual a zero. Então, vou somar esses dois aqui. E aí vai dar 2. Já posso carregar para o segundo membro, né? Então, isto é negativo, né? Dá 2, 200, 2, 320 por 697. Então, C2. Aqui podemos... Bom, calculadora, né? Mas aqui... deixa eu ver se daria para fazer a simplificação. Dá para fazer por 5, né? De qualquer forma, seria isso aqui, ó, menos 2.320 dividido por 15 vezes 697. Aqui daria para simplificar por 5, né? Que daria divisão por 5. Divisão por 5 a gente dobra, né? Isso. Divisão por 5, então vai dar menos 464. Isso aí. 2.320 dividido por 5 por 3 vezes 697. 3 vezes 697 vai dar 2.100 menos 9. 2.100 menos 9
dá 2,91, né? 2.091. 11, 12, ainda dá para simplificar aqui. Não, não dá mais, tá? Vê se bateu. Menos 464 por 2.091. Estranho, né? Olha lá. Isso mesmo. Né? Vocês viram que eu resolvi sem calculadora, né? Porque a ideia é exatamente essa. Aí lá no final você usa uma calculadora, acha o valor ali aproximado e tá tudo certo, né? Tá certo? Bom, agora sim temos o C2, C1 e C2. Então eu posso voltar naquela expressão anterior, que era a solução da carga no instante zero, né? E dizer o seguinte, olha, substitui lá o C1 pelo que vale, o C2 pelo que vale, e aí eu tenho, então, a solução geral da carga, garantindo que no instante zero a carga será zero. E também a solução da corrente, garantindo que a corrente no instante zero também dê zero. Que beleza, né? Então, isto é uma aplicação. E aí eu fui tentar fazer isso aqui no GeoGebra, né? Tentar buscar algo parecido no GeoGebra, mas lá a gente não tem algo tão simples assim, não. Quer dizer, teria que pegar toda aquela função que está ali, né? E colocar no GeoGebra, né? Mas aí eu não quis fazer isso, não. Então, aqui foi só para mostrar o seguinte, turma. Ó, tentei buscar essa EDO que foi dada, né? Ó. Segunda derivada, mais 40 vezes a primeira derivada, mais 625 vezes a função. Lembrando que o y aqui é a carga em função do tempo, né? E aí, a carga no instante zero é zero. Então, isso eu consegui modelar aqui, né? Eu só não consegui modelar a derivada da carga, que é a corrente, para dar zero aqui, ó. Então, teria que ter um momento em que os dois seriam zero. Então, olha só. Pum, achei. Que legal. Tá vendo? Então, quando eu mudo aqui, então, ó. Isso que está aqui, ó, está simplesmente me mostrando, né, a condição inicial. Então, olha lá, que bonitinho. Cadê? Vamos lá, aí pronto, olha lá. Então, essa é a condição. Bom, o que isso aqui está mostrando do ponto de vista prático? Está mostrando, aqui precisaria dar um zoom, né? Mas aí é legal, muitas vezes, enxergar que esse gerador, né, ele tem um comportamento diferente somente nessa primeira etapa aqui, ó. Nessa primeira etapa, ele é bem diferente. Daqui em diante, ele oscila, mas ele oscila dentro de uma regularidade, né? Isso vocês vão estar vendo, por exemplo, em cálculo 4, quando a gente trabalhar, por exemplo, transformadas de Fourier, né? Transformadas de Fourier trabalha bastante com essa linha de raciocínio, né? Então, aqui, no início, né, tem ali uma diferenciação, né? Agora, a partir de um certo momento, eu diria que no início, às vezes é até aqui no início, aqui, ó. Até aqui. Nesse início, ele é diferente. A partir de um certo instante, mantém-se uma regularidade de oscilação, né? Então, essa é uma ideia, então, de uma EDO que tem como... que é uma EDO não homogênea e que acaba tendo aqui uma função trigonométrica. Por exemplo, se eu trocasse isso aqui por uma função exponencial, sei lá, 2x ao quadrado. Olha o gráfico que acontece. Percebam que aqui, ó, não é circular, né? Quer dizer, eu não tenho aquele movimento circular, ondulatório, né? Então, isso que está aqui está mostrando que, com certeza, é uma bateria, uma pilha, alguma coisa do tipo, que mantém-se do ponto de vista da carga. Quer dizer, a carga não oscila, nem a corrente, né? Então, quer ver? Vamos só mexer um pouquinho aqui, ó lá, bonitinho, tá vendo? Olha lá,
Só que lembre que esse que está em azul é a corrente. Olha lá. Quando eu coloco uma certa corrente, por exemplo, aqui, igual a 113, olha o que acontece com a carga elétrica, né? O que exige da carga elétrica. Mas veja que é só no início, né? Depois, num certo momento, se estabiliza, né? Essa é a ideia principal, né, dessa história aí de circuito, né? Quer dizer, um circuito, tanto, turma, não sei o que vocês me dizem que vocês são da área aí, né? Mas, por exemplo, recentemente eu andei descobrindo aí que você ligar e desligar uma lâmpada diversas vezes, você gasta mais do que deixar ligado. É isso mesmo? Cadê o nosso Francisco aí que trabalha na área aí? É isso mesmo que acontece? A relação de gasto, hein? De certa forma não está errado, né? Porque você gasta mais energia para aquecer e é isso Né? aí. Porque Ali se a você gente falou, ali você estava trabalhando com corrente alternada e depois você mudou para contínua, né? Por isso que não gera senoide. que legal. Então, aqui, por exemplo, nesse instante aqui, nesse primeiro momento aqui, alternado, é isso? E aí, a partir daqui, é contínua. Na anterior, ali você gerou uma certa frequência porque você está saindo da inércia, né? Da carga. Que legal, tá vendo? É isso aí. Então, vocês vão perceber que, e aí uma coisa que é importante, é exatamente essa ideia de você conhecer os instantes iniciais, né? Qual é o comportamento inicial e o que vai acontecer com esta solução a partir de um certo momento. Quer dizer, a partir de um certo momento, você já não precisa mais, porque a sua própria função já te permite calcular diversas situações, né? Então, o problema está aqui, né? Só para complementar aí, Diga. a tua corrente deu zerado porque teu circuito lá no inicial está aberto. Aqui, né? Lá no enunciado da questão, o circuito está aberto, por isso que você não tem corrente. Tá certo. Maravilha. Olha aqui, mas veja se eu mudo a carga. Ó. Se eu mudo a carga, por exemplo, nesse instante, olha, eu estou dizendo que a carga nesse instante vale 1, né? E a corrente aqui mudou. Tá, mas eu posso perfeitamente colocar uma corrente. Olha lá, corrente. Eu queria pegar uma corrente zerada aqui. Vamos lá. Tá aí. Pronto. Olha lá. Então, nesse instante, eu estou pegando uma EDO com aquelas características, né, que tem no segundo membro lá uma função polinomial, mas que tem inicialmente, no instante zero, uma certa carga. Olha lá, carga 1, né? E a minha corrente vale 0, né, nesse instante. Ou seja, isso que está aqui, turma, é uma espécie de um espaço onde eu posso modelar, né? Eu posso trabalhar exatamente essa ideia das equações diferenciais. Só vou mudar aqui para uma exponencial para a gente ver o que acontece. Uma exponencial, por exemplo, e elevado a 2x. Olha lá, o que acontece quando é uma exponencial? Muito parecido, talvez o que mudou é que não deu linear, né? Quer dizer, eu tenho uma exponencial aqui no início, né? Mas olha só, né? Bem diferente quando a gente resolve colocar, né, uma trigonométrica. Então, a trigonométrica, ela tem uma característica particular, né? Aqui não ficou legal. Tá, porque a corrente aqui, será que é isso? Não. Não ficou legal, não. Sei lá, vou colocar aqui às vezes é o valor. Tá, já sei. Então é porque o seno, né? O seno vai no máximo 1, mínimo menos 1. Então vamos multiplicar isso aqui por 20. Aí, ó. Então aí você tem... Vou multiplicar por 200. Sei lá. Queria só observar aqui a oscilação. Vamos ver. Aí, olha lá. Então percebam, ó. O que é legal, por exemplo, observar? Que aqui, independente da corrente, ó, num dado momento, né, ocorrem situações em relação à corrente. Mas em relação à carga, a gente tem
inicialmente aqui, olha, uma mudança, né? Mas aí, a partir de um certo momento, isso se mantém em termos de frequência, né? Que é o que vocês trabalham bastante, né? Tá aí. Bom, turma, isso é muito mais para mostrar que as nossas EDOs, vocês vão trabalhar muito isso daí na disciplina de circuitos, né? Ou já estão, não sei, né? Mas acho que é a próxima disciplina de vocês, né? Que acho que essa primeira disciplina de circuitos que vocês trabalharam aí não envolveu EDO de segunda ordem, né? Mas as próximas, com certeza. Né? Certo, turma? Vamos dar uma paradinha aqui, né? E aí, vocês viram que tem uma atividade ali, eu vou colocar aqui a chamadinha de vocês. E aí, tomar um cafezinho e já volto